A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na casa da nossa querida irmã Carmen, hoje fazendo a nossa live aqui. Amém? A paz, irmãos, uma boa noite para todos. A paz. Hoje eu estou aqui. Minha alma foi a fé. Vamos estar louvando ao Senhor agora. Coloque sua vida diante de Deus. É regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Desta vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Amém, glória a Deus. Amém, né? Esse Deus de secreto é o Deus que nos assiste no oculto. Eu acho muito bacana que a gente, às vezes a gente quer um Deus que apareça na gente, né? Mas Ele é um Deus que não é que não apareça na gente, Ele aparece, nós somos testemunhas desse Deus, mas Ele quer que a gente esteja no nosso quarto, em secreto, falando com Ele, né? Porque ele tem a intimidade, Ele sabe, nos conhece tanto por dentro como por fora, e tem essa maneira de ser. A gente, é muito importante a gente estar entendendo como é esse Deus. Eu creio, Carmen, que você já teve muitas experiências com esse Deus, amém, Carmen? Sim, sim. E ainda estou tendo, eu acho que ainda vou ter muito mais, né? Porque a gente, quando aceita Jesus, a gente acha que é uma coisa, né? Que a gente está salva. A gente está salvo, a gente está comendo para salvação. Só que nós achamos que nós somos imunes a qualquer coisa. E não é bem assim, né? É que a gente passa por coisas na nossa vida, a gente tem todas as aflições que tem as outras pessoas que não creem em Jesus. Só que nós somos diferentes porque nós temos Jesus que está ali no nosso lado. Eu acho que essa é a grande... É o que nós carregamos conosco, e que as pessoas que não têm Jesus, que não creem, não conhecem a palavra, elas não entendem o porquê que a gente passa por certas coisas. A gente está ali firme, está orando, está acreditando que as coisas, apesar das circunstâncias, elas vão mudar. Amém. É importantíssimo, né, a gente saber que a gente tem um norte. A gente sabe que depois que a gente aceitou Jesus, a gente começa a ter uma intimidade, começa a entender, como você falou, né? E esse conhecimento, ele nos dá um respaldo, nos dá segurança, porque quando a gente vê as coisas que não estão dando certo, mas a gente tem a quem buscar, a gente sabe que tem alguém do nosso lado, temos um advogado. Amém? É verdade, é verdade. E a gente vive naquela palavra, né, que foi até falado bastante ontem no culto, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né?
A gente passa pela luta, pela tempestade, pela tribulação, mas a gente sabe que Deus tem uma resposta para nós. É verdade. Né? Deus está no barco, né? Deus está junto e nós passamos, porque a palavra de Deus diz, né, que no mundo a gente teria aflição. Que muitas vezes a gente acha que aceitou Jesus, tudo vai ser um mar de rosas, não vai ter mais luta, né? É verdade. Não, a gente está no mundo, vai viver as aflições do mundo, as dificuldades do mundo, mas a gente sabe que a gente tem uma esperança. É verdade. Né? No dia seguinte a gente crê sempre que tudo vai melhorar, que Deus está operando, que Deus vai operar e parece que a gente tem um refrigério, né? Um renovo, né? Renovo. É um renovo diário. Diário. Já não é, né? Com muitas pessoas que não conhecem Jesus como a gente conhece, ficam desesperadas. Não é que a gente não fica, a gente chora, a gente, né? Muitas vezes reclama, mas a gente sabe que Deus está no controle das nossas vidas, né? É verdade. E isso a gente só consegue na busca, né? Porque a gente tem que buscar o tempo todo. Eu aprendi que não basta só orar em casa, ouvir um louvor, não. A gente tem que fazer de tudo para ficar junto do Senhor, conhecer o que Ele quer da gente, a palavra. E a gente não é só ler a Bíblia, é um conjunto de várias coisas que a gente tem que fazer. E isso com o tempo que eu fui entendendo, porque eu tenho assim uma dificuldade antes, né? Em oração, eu achava que orar era uma coisa que não tinha tanta importância. E eu aprendi que a oração é o que vem de um primeiro lugar na nossa vida. A gente tem que orar e pedindo a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos dê discernimento das coisas que vão vir durante o dia, né? Que a primeira coisa que hoje em dia eu me habituei a fazer quando eu acordo, eu falo assim, Espírito Santo, bom dia. Quando eu abro meu olho, eu já entro na oração, porque eu sei que tem um monte de coisa ali. A gente que segue a Deus e que se separa para Ele, um monte de coisa para dar errado na nossa vida, que Satanás, eu aprendi, não brinca de ser Satanás. Então o cristão, o crente, ele tem que entender que não é simplesmente ir à igreja e no culto. Não, é muito mais do que isso. A gente tem que estar em busca completa, em busca da palavra, em busca de saber o que Deus quer da gente. A gente, se for um cristão de ir à igreja para ouvir um culto, está perdendo tempo ali. Porque não é isso que Deus quer da gente. Não entendi isso. Eu vejo essa tua... Eu conheço Carmen já há bastante tempo. Né, Colossi, desde o primeiro dia quando ela chegou na igreja, o testemunho dela, para mim, o testemunho de Carmen, para mim, né, ele é assim... Às vezes a gente pensa que não, né? Mas o que faz um cristão cada vez mais fortalecido é o testemunho de uma pessoa, que a pessoa às vezes diz, poxa, pastor, você tem bastante conhecimento há bastante tempo, mas cada testemunho que você dá na sua vida, você falando agora de Jesus, é uma coisa que fortalece a minha esposa, porque a gente precisa, você falou uma coisa que a gente precisa todo dia estar se alimentando de Jesus. É como se fosse um prato de comida para a gente alimentar a carne, porque a gente pensa, você já tem 30 anos, você não existe formatura de crente assim, você está formado agora, você não precisa estudar mais, você só trabalhar, não, você tem que estar lendo, você tem que estar buscando, você tem que estar se alimentando, e isso é uma coisa fundamental para a gente poder e buscar salvar outras vidas. Isso. Porque quantas pessoas estão indo para o inferno, entendeu? É verdade. Eu hoje em dia eu tenho esse conhecimento, né? Através desse tempo todo e aprendendo. Porque tudo é um ensinamento. O discipulado é um ensinamento. O estudo bíblico é um ensinamento. Gente, o crente que tem 10, 15 anos de crente, de aceitou Jesus, de batizado, ele acha que ele sabe porque ele conhece a Bíblia. Ninguém sabe nada, gente. A palavra é hoje uma palavra que tem aqui, um versículo, é uma coisa hoje, amanhã já é outra. Então, a gente não tem que ter essa ideia de que, eu não preciso porque eu conheço a Bíblia. Gente, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente está aprendendo todos os dias. Deus está ensinando a gente todos os dias. Eu vejo assim muito claro na minha vida, muito claro. Então, que Deus sempre me dê força. Que eu não perca essa vontade. Você falou uma coisa que
Hoje a palavra aqui, você lê a palavra assim, hoje a Ana está falando lá, estava estudando, né? 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que não tenha que se envergonhar da palavra. Porque essa palavra é viva. E é como se fosse assim, tem dia que você vai comer uma comida mesmo, né? Por exemplo, você come hoje, sei lá, uma feijoada, né? Amanhã, essa feijoada não tem o mesmo sabor que tem hoje. Por quê? Porque ela tem um tempero diferente, você já comeu no dia anterior, você já se lembra dela. Agora, a palavra de Deus é mais ou menos por aí. Você se alimenta dela hoje, amanhã você se alimenta dela, mas ela tem um outro conteúdo que não é ela que muda, somos nós que mudamos. Então amanhã eu preciso de uma palavra, é a mesma palavra que foi lida na igreja, ela não entrou assim, não fez muita diferença, mas no dia seguinte, quando eu ler a mesma palavra, ela faz uma diferença para mim, como se fosse assim, ela muda. Não, é nós que precisamos todo dia da palavra e ela vai se transformando. Ela, como diz, ela é viva e eficaz, discerne os pensamentos do homem, né? E outra coisa, separa a alma de espírito. É coisas assim que a gente fica... É sobrenatural. É sobrenatural. E assim, eu vejo que Deus na minha vida é assim, muito presente e antes eu não tinha noção. Porque desde pequenininha, a minha família era católica, né? Então não tem ninguém crente na minha família, só tem eu mesmo. Uma família bem pequena, né? Minha avó veio da Espanha, minha família toda. E sempre foi católica. Eu lembro da minha avó no quartinho dela, assim, um cantinho assim, que ela ficava de manhã, ela acordava, ficava na ponta da cama e lendo. Aí eu olhava assim, o que você está fazendo? Ela estava lá. Aí, conforme eu fui crescendo, ela me levava à missa aos domingos, uma igreja católica, muito raramente eu ia. Eu achava aquilo tão estranho, porque ninguém nunca falou para mim sobre Deus. Eu sabia que Deus para mim é como muito católico, e muita gente que não conhece Deus como a gente conhece, acha que é um ser que está lá no céu e que faz um bem e faz um mal para as pessoas. Só é o que eu achava. Só que eu, como criança, eu ficava olhando as coisas, eu achava que se existia o bem na minha cabeça, né, de criança de 7, 8 anos, também tinha que ter o mal, mas era assim, uma coisa assim que muito fantasioso, né? Eu fui crescendo e a minha mãe, assim, fui criada pela minha avó. E eu sei que a minha mãe, ela era espírita e eu nunca me interessei nessas coisas. E eu sei que quando eu nasci, a minha avó me dizia que a minha mãe me batizou lá no espiritismo, mas eu nunca me interessei. E a minha mãe mesmo dizia que minha mãe era mãe de santo, feita na Bahia, feita em candomblé, naquelas coisas todas. E ela dizia, nunca siga os meus passos. Minha mãe falava isso pra mim. É mesmo? Falava. Aí eu não entendia também, porque eu também nunca entrei. E eu me lembro de pequenininha, às vezes, quando eu ficava com ela, que eu ia para esses lugares. E eu achava aquilo ali tudo muito estranho. E assim, sabe, uma coisa assim pesada. Eu era criança, eu sentia. E eu, desde criança, eu tenho sonhos, eu tenho coisas que eu sempre tive, mas eu sempre nunca falei com as pessoas, porque eu achava que aquilo era coisa de criança. Mas aí eu fui crescendo e Deus, eu sentia uma coisa assim comigo. Aí, depois que o meu pai se casou de novo, a minha avó, ela achou que ele tinha que levar os filhos, que era eu e meu irmão, e eu fui morar com eles, né? E a minha madrasta era muito má comigo, fez coisas terríveis. E ali eu senti Deus comigo. Eu me lembro, né? Ela não deixava eu estudar. Ela queria que eu repetisse de ano, porque a minha avó falou que quando eu fizesse 9 anos, ela ia me pegar para morar com ela. E eu tinha 7 anos. E ela falou, não, eu tinha 8 anos. E meu pai já sabia disso, mas eu tinha que passar de ano. E ela não deixava estudar. Ela não deixava estudar para eu repetir. Não deixava estudar. Isso? Ela era... muitas coisas que ela fazia. E aí eu me lembro que eu ia para a escola e eu não sabia nada. Porque eu chegava lá, ela não deixava estudar. E eu ia e tal. E a professora chegou no final e falou assim, olha, em matemática, se você não tirar 10 na prova, que eu me lembro na época que eu estudava, tinha probleminhas, né? Que em matemática, você vai repetir de ano. Aí eu fiquei apavorada, assim, gente, repetir de ano é ficar na casa com essa mulher, né? Aí eu, porque a minha, entendi. Né? Entendeu? E ela tinha filhos, e eu era a empregadinha dela, eu que tinha que ficar com aquelas crianças. Gente, só misericórdia. Bom, enfim.
Aí eu me lembro que chegou o dia da prova. E eu fui com medo, assim, Jesus, eu vou com medo. Fui. Pastor, quando eu cheguei no dia da prova, a prova na minha frente, eu olhei assim, eram 10 problemas. Eu tinha 8 anos, eu olhei, eu falei assim, não sei nada. Eu senti na hora um negócio que me adormeceu toda, me adormeceu. Eu fiz a prova toda, mas me pergunte se eu lembro o que tinha ali, eu não lembro. Eu fiz a prova inteira e saí, né, criança, fui para casa. Aí, naquele tempo, a gente fazia as provas, iam só para fazer as provas. Aí depois, provas de final de ano, e depois eles davam o resultado depois de tanto tempo, né? Veio o resultado, eu tirei 10 na prova. Como eu tirei 10 naquela prova, pastor? Então, assim, quando eu estou diante do Senhor, Ele me faz ver que desde essa época. Amém. Então, Ele estava comigo ali e eu... Porque não tinha como acertar aquilo, gente. E eu não lembro o que eu fiz. E eu, aquela dormência, eu de falar, eu sinto aquilo em mim. Eu fiquei dormente e fiz. Gente, era Deus, né? E eu nem cristã era, não sabia de nada. Então, eu sempre, Deus tinha um propósito para mim. Hoje eu entendo que Deus tinha um propósito na minha vida. Só que aí a gente vai crescendo, vai andando por um caminho, chega sempre Satanás para desviar, né? Porque Satanás, quando vê que você tem um propósito na vida, porque eu creio assim... Deus não tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na vida de muita gente. Só que nós, como pastor, como irmã, é canal para várias pessoas. Porque Deus não faz uma coisa só para um. Sempre são várias pessoas em volta da gente, que a gente pode salvar, que a gente pode falar, não é só para uma pessoa. Então, dali, ele foi me desviando, né? E para você ver que eu, às vezes, ia em igreja, eu sei que tem pessoas que vão à igreja quando tem algum problema, ou tem problema de saúde, ou quer resolver algum problema. Eu nunca fui à igreja por causa disso. Eu sempre fui à igreja quando eu estava com vontade de ir à igreja. Eu ia na alegria, entendeu? Eu não tinha o porquê frequentar a igreja, porque eu não estava mal. Então eu ia, mas eu não entendia a palavra. Eu abria a Bíblia, eu não entendia nada. Aí eu ficava ouvindo o pastor falar, eu ia sempre à igreja evangélica. Eu não entendia nada, aí eu ficava achando que algumas coisas eu não estava concordando com ele, aí eu saía da igreja para outra e tal, e ficava assim. Passou. Aí quando eu vim para Itaipuaçu, aí eu houve aquela situação, né, que eu cheguei na minha antiga casa e eu fiquei 2 dias lá e eu não conseguia, chegava à noite, eu não conseguia dormir, eu sentia uma presença, porque eu sempre senti presenças assim, eu não tinha visões, mas eu tinha sonhos e presenças, eu sentia que tinha uma coisa maligna, eu sentia que era mal e eu não conseguia passar. Aí eu fiquei 2 noites sem dormir, acendi a luz da casa toda e fiquei acordada e dali eu não passava, eu dava assim, a minha perna não ia para lá. Aí eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. E aí eu falei com o Paulo, meu marido, ele falou assim, você tem que procurar uma igreja e procurar um pastor para vir orar a casa. Porque eu entrava e saía, não sentia nada. Eu falei assim, meu Deus. Né? E eu, não, aqui tem, e se continuar assim eu vou embora, eu vou voltar para o Rio. Eu falei para ele. Aí foi nesse dia que eu fui buscar uma igreja e eu conhecia há muito tempo atrás, quando eu morava aqui em 1990, tinha uma igreja Assembleia, que era uma igreja pequenininha, que tinha perto da associação. E eu fui lá, né? Eu fiquei esse tempo todo sempre para Itaipuaçu, eu fui embora daqui em 1999 e quando foi em 2016 eu voltei. E quando eu cheguei lá, vi muita coisa diferente, essa igreja não existia mais. Aí eu falei assim, agora o que eu vou fazer? E eu me lembro que era setembro e estava assim meio friozinho e estava escurecendo, era 5 horas da tarde. Aí eu voltei desconsolada, assim, gente, eu não vou voltar para aquela casa, amanhã eu vou pegar minhas coisas e vou embora para o Rio, não vou ficar mais aqui. Aí passou uma moça que eu conhecia, ela, a Cecília. Ela pegou e falou assim, eu perguntei a Cecília, você conhece alguma igreja por aqui que tem algum pastor? Ela disse, tem uma igreja ali no canal. Aí eu falei assim, tá. Aí eu cheguei em casa, falei com o Paulo, eu falei assim, eu conheço o pastor daquela igreja. Eu conheço, vamos lá. Aí quando eu vi o culto, isso foi numa terça-feira, aí eu falei, o culto, isso era umas quase 6 horas. O culto é 8 horas. Eu te levo lá e você fala com o pastor para ele vir aqui orar. Tá bom. E eu nada de igreja, né? Aí, chegando nesse horário, ele me levou. Aí, o pastor, aí o Paulo, aquele ali é o pastor estava saindo do carro. Aí eu fui falar com o pastor, eu fui falar, né, da situação, que eu queria que ele fosse lá. E aí o pastor chegou para mim e falou assim, vamos fazer o seguinte, você entra, assiste o culto, e daqui a gente vai orar e você vai conseguir dormir. Aí quando ele falou entrar, aí o Paulo fez assim, aí ele foi embora. Porque ele não queria. Ele não queria. E eu peguei, e eu entrei. E
fui desde dali, assim, as irmãs, eu me lembro que a Renata ficava me ligando, me assistia, eu fui pegando aquela coisa, né, da igreja, e eu não conhecia nada e tal. Aí eu me lembro que eu aceitei. Mas você conseguiu dormir? Consegui dormir. Cheguei na minha casa, o pastor, você vai conseguir dormir. Aí eu fui para casa meio assim, né, que a gente vai meio ressabiada, né? Dormi a noite inteira e dali as coisas foram mudando. Aí eu fui frequentando os cultos, né? Foi quando eu senti vontade de aceitar Jesus. E dali para meu batismo foi em dezembro, que eu falei assim, não, eu tenho que me batizar. E foi quando eu me batizei, só que no meu batismo, eu nunca vou esquecer, que foi até na casa da Luciana, da irmã, né? Então teve os filhos da Michele, né? Eram Leandro, eu acho com 3 ou 4 pessoas que fossem batizadas. Eu me lembro que quando eu entrei na piscina, quando eu mergulhei, quando eu voltei, eu senti um negócio indescritível, entrar aqui, ó, pá! Aí eu, né? Aí eu falei assim, gente, então, todo batismo, quando eu vou, eu fico perguntando à pessoa, você sentiu alguma coisa quando você voltou? As pessoas, não, você quer... Aí eu olhava assim, gente, o que será que eu senti? Porque eu senti uma coisa dentro de mim que é indescritível, eu não sei o que é. Parece que sai um negócio e entrou outro. Eu acho que é o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Então ali mudou tudo, mas só que a gente, quando começa a vida com Jesus, a gente não conhece nada, é como um bebê, como tem na Bíblia. Começa com leitinho, depois vem com a papinha, e nessa trajetória teve muitos desvios. Eu não sou santa, eu sou uma pessoa cheia de defeito, mas eu sempre procurava acertar, mas aí vinha alguma coisa para me tirar da presença do Senhor, e eu sentia assim uma tristeza imensa, porque a gente serve a Deus, a gente acredita em Deus, mas a presença do Senhor, o Espírito Santo, você pode morar embaixo da ponte, eu creio, mas tem uma coisa dentro de você que não morre, é uma alegria, é uma coisa que no mundo não dá, dinheiro não dá, pessoas não dão, só Jesus. Aleluia. E aí, quando eu me desviei, né, eu senti uma tristeza danada, e eu sou uma pessoa assim certa. Se eu tô fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, eu não vou tomar Santa Ceia, porque é pecado. E eu vi as pessoas tomando Santa Ceia, eu olhava assim, ai gente, que vontade, mas eu não podia, porque eu estava em pecado, eu não posso fazer isso. Aí foi uma luta para tentar sair das coisas todas, né, que me mandavam para o mundo, e a gente, quando sai da presença do Senhor para voltar, é pior. É difícil. É muito mais difícil. Porque acontece, você não consegue, você quer, mas você não consegue, você quer, mas você não consegue, e aparecem coisas na sua vida, porque eu compreendi uma coisa, Satanás não vai colocar coisas ruins para você, vai colocar tudo de bom, né? E você acaba se iludindo com coisas, e eu digo assim, a gente quando está com o Senhor, é o tempo todo orando, porque eu sei que qualquer desvio é a perdição. E não é pecadinho. Começa com pecadinho, a gente achar que aquilo ali não é nada. E aquilo é muita coisa. Porque você começa com pecadinho e aquilo ali vai te levando, um abismo puxa o outro, como tem a palavra. Então, a gente tem que ter um cuidado danado. E hoje em dia, assim, eu tinha um problema assim, Eu às vezes falava assim um palavrão, dava um chute, Aí eu falei assim, aí eu falei pra gente, pela palavra que a gente abençoa, a gente não pode falar palavrão, eu não posso. E graças a Deus, Deus me tirou assim, eu dou uma topada, eu carambola, falo que meu pastor fala. e outra, pastor, quando alguma pessoa fala palavrão perto de mim, dá uma dor no meu ouvido, eu fico assim, ai que coisa horrível, eu fico repreendendo. Mas eu não quero ser chato, porque tem pessoas que falam, e eu não posso ficar o tempo todo repreendendo pessoas, porque eu vivo num mundo que, né, o mundo jaz no maligno e a gente tem que sobreviver nesse mundo aqui. Mas infelizmente eu tenho que ficar no meio dessas pessoas, né? E por isso que a minha oração é intensificada. E a gente tem que estar firme na palavra. Eu vejo assim, claro, e a gente não pode. E aí Deus me mostra, o Espírito Santo, o Espírito Santo, Deus me deu alguns dons, assim. Eu tô assim, eu vejo as coisas. Eu não digo isso porque você tá querendo, eu não estou querendo aparecer, não sou eu vejo essas coisas como que é para ajudar pessoas, e eu não vejo nada para mim, nunca vi. Ontem que eu tive uma visão lá na igreja, que eu fiquei assim, Jesus, o que é isso, meu Deus? Eu me vi com uma coroa de espinho na cabeça, com uma roupa assim, andando num caminho. Aí eu falei, ai meu Deus, não aguento não, será que vai ser mais alguma luta? Eu pensando, né? Aí eu falei assim, não, vou ter que buscar isso aí. Quando eu vi na palavra, a coroa de espinho é a glória de Deus, quer dizer,
Então, a gente tem que ter muito cuidado no discernimento das visões. Então, eu estou estudando isso, porque eu quero me aprofundar, não por mim, mas porque eu sei que Deus quer muito mais de mim para poder ajudar, para levar uma palavra. Eu não quero levar uma palavra e não saber para o que eu estou levando. Gente, eu vou falar uma coisa para você, eu não sei. Né? Porque se Deus me colocou nesse caminho, eu quero fazer aquilo que Deus quer. Eu falei assim, Senhor, nas minhas orações, eu quero estar no céu na sua vontade. Então, eu me separei, é aquilo que eu quero para minha vida. E não tem nada que me faça desviar disso aí. Não tem, não tem. Eu cuido para que não aconteça. Porque a gente, quando a gente se acha forte, a gente, né, cai. Já não posso nada. Não, mas eu estou sempre em oração. E tem minhas irmãzinhas que ficam orando para mim. Ah, vou arrumar para você arrumar um varão. Não ore para mim arrumar um varão. Porque eu falo, eu não quero, porque eu estou bem demais do jeito que eu estou. Eu fiquei pensando nos apóstolos. Cada um, tudo bem que Pedro tinha uma sogra, tinha uma família, mas ninguém fala da esposa de Tiago, de João, Paulo era sozinho, e eles foram seguindo os caminhos dele. Ué, de repente meu caminho é esse, e eu estou muito feliz por isso. Mas as pessoas acham que a gente tem que ter alguém do lado, mas eu não acho. Eu acho que o Espírito Santo de Jesus, olha, é a glória para mim. Amém. Duas coisas, né, Senhora? O dom, por exemplo, é de Deus, né? E quando é de Deus, você está falando uma coisa séria. Porque, como você falou, eu nasci de novo, como uma criança. Então eu vou me alimentando de papinha. Aquilo que você falou, tudo é perfeito. A gente não pode dar um pulo além das nossas pernas. A gente tem que fazer. O dom é uma coisa maravilhosa, que é um presente de Deus, é uma ferramenta de Deus. E aí você tem que fazer mesmo, buscar para poder interpretar, pedir a Deus. Tem uma passagem na Bíblia, até uma passagem, Paulo fala aos Coríntios, se você fala em línguas, procure interpretar para você, porque você falando em línguas, a outra pessoa não entende nada. Agora, você falando, interpretando, vai ser como uma profecia, como uma palavra que a outra pessoa vai entender. Então, tudo que a gente tem, que recebe de Deus, a gente tem que buscar para que essas coisas venham fazer com que edifique a igreja. Então você está no caminho certo, Carmen. E tudo isso que você está fazendo, lógico, é uma coisa que às vezes a gente passa por momentos difíceis, lutas, essas coroas de espinho que você viu, não é que não doa a carne. Nós somos carnais. É mesmo. E não é só você não, minha irmã. É todos nós. E essa carne, ela machuca muito. E às vezes, mesmo estando 30 anos no Evangelho, mais de 30 anos, com muita experiência, com muitas coisas, às vezes eu chego para o Senhor, misericórdia, eu não estou aguentando, mas aí eu vou buscar o Senhor. Né? Como nós ministramos ontem, isso eu não ministro para os outros, se não ministrar para mim. Porque tem horas que eu falo, meu Deus, eu vou para o quarto, eu vou para o lugar e falo com Deus, falo, Deus, está insuportável, mas eu sei que ali, aquele momento do choro, do medo, eu tenho a estrela da manhã. Aquilo ali, aquela resposta para mim de Apocalipse 22:16, eu sou a estrela da manhã, eu sou a raiz de Davi. Jesus falou isso, depois de ressurreto, a geração e a raiz. Então, poxa, aquilo ali traz uma resposta. Porque por mais que pareça impossível você conseguir sair de uma solução, de uma situação, mas você sabendo que de manhã o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, você não deixa de sair desse choro sem primeiro comentar com o Papai do Céu. Porque por mais que a coroa de espinho doa, eu tenho certeza que quando você clama, Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei. Coisas novas que estão ocultas, que você não sabe, mas que Deus tem como responder. Amém, Ana? Amém. Fala alguma coisa, irmão? Foi bom, né, a gente ouvir um testemunho de... Porque, sabe o que é? Sabe o que é, irmã? Eu aprendo cada vez mais. E quando eu descobri o amor de Deus? Pastor, lembra quando eu descobri o amor de Deus? Que eu era amada por Deus e na igreja eu fiquei abismada? Porque, gente, eu acho que Deus é assim, é tudo etapa. Porque eu não posso pular etapas, porque se eu pular etapas eu não vou entender. Então, é todo um processo. Sempre é um processo que a gente passa. Aí, quando você, meu Deus,
porque há um amor de Deus. Aí eu sempre fico perguntando as coisas, pastor, porque eu quero entender, gente. Eu não pergunto porque eu sou chata, eu pergunto porque eu quero entender, porque se eu não entender, como é que eu vou passar para uma pessoa que esteja precisando? Porque eu acho que aquilo que a gente passa é aquilo que a gente, na frente, alguém pode estar precisando de uma palavra, e com o teu testemunho que você passou, você tem como falar aquilo que a pessoa vai entender, porque você passou. Porque é difícil você chegar para uma pessoa que você não passou por certas situações, porque não tem como eu estar no lugar daquela pessoa. Eu senti o que ela está sentindo, eu posso ter compaixão, mas eu não sinto o que ela está sentindo. E quando a gente passa, e a pessoa, você está vendo que a pessoa está passando aquilo, você sente aquela coisa, você, gente, não, vai dar tudo certo, né? As coisas vão melhorar, porque Deus está aqui. Então, é testemunho nosso. Então, eu acho que Deus, assim, eu não sei, é uma coisa assim, não tem como descrever, e Deus não tem culpa. Gente, Deus nunca teve culpa de nada. Tudo que acontece com a gente, quem tem culpa somos nós. Deus não tem culpa de nada. E as pessoas culpam Deus, porque eu passo por isso. Não, você procurou, você foi no caminho errado, porque Deus estava ali. Uma coisa que eu não entendia, eu orava e saía. Eu falei, Deus não fala comigo. Gente, como é que ele vai falar se eu não dei chance de falar? Eu só pedi e eu não esperei. Quer dizer, então a gente tem que ter muita consciência. Eu fui aprendendo, sabe? Eu aprendo. E o amor? Não entendi. Negócio do amor? Do amor. A gente estava lá no culto, foi no estudo bíblico. Estudo bíblico. O senhor estava lá falando do amor de Jesus, do amor, e eu falando assim, mas pastor, amor não é um sentimento. Eu fiquei debatendo, aquele negócio não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Aí o pastor, não, o amor é uma escolha. Eu falei, como uma escolha? Aquilo não entrava na minha cabeça, eu fiquei debatendo comigo mesmo, porque a minha cabeça fica assim, né? Uma batalha espiritual pura. Aí ele explicando e aquilo, assim, não é isso que eu sinto, gente. Aí, um belo dia, estamos lá, aí passou. Aí eu ficava meditando, assim, cara, meu sentimento. Aí o pastor falou, não, é uma escolha. Porque eu não consigo amar ninguém que eu não conheço. Simples. A pessoa, eu te amo. Não me ama, você não me conhece. Isso, entendeu? E eu não vou falar aquilo que eu não sinto, não adianta. Aí o pastor falou que era uma escolha. Aí cheguei na igreja, no estudo bíblico, ele estava falando do amor, aí nisso aquilo entrou. É por isso que eu digo que a palavra um dia é uma coisa, no outro dia é outra. Naquele dia ela entrou. Aí ela entrou, eu falei assim, gente, entendo agora o amor de Jesus, o amor de Deus pela gente. Cara, uma escolha que Jesus, que Deus não se move por sentimento, ele é justo. E é uma escolha, ele deu o filho dele, e o amor incondicional. Gente, olha, aquilo assim entrou. E a partir dali, que eu sei que sou uma pessoa difícil, né? Que eu sou meio encrenqueirinha e tal, mas eu tô me cuidando, tratando, porque eu sou difícil. E ali eu comecei a sentir, né? Esse amor, que é uma atitude. Assim, não, eu vou amar meu irmão. É um amor fraternal. E aí eu entendi. Porque muita gente acha que amar é você estar grudada, você estar na casa da pessoa todo dia. Não é, porque você tem que amar seus inimigos, gente, pelo amor de Deus. Quem te faz mal. Aí eu entendi, quando você dá outra face, não é outra face para ele te bater, é outra face para deixar Deus ter justiça. Aleluia. Para você não fazer com as suas mãos. Glória a Deus. Não fazer a nossa justiça. Então, as pessoas acham, vou dar outra face para ele maltratar. Não é. É para você ficar quieto, orar ao Senhor e Ele vai fazer justiça, gente. A palavra é muito, aleluia. É muito boa. É igual perdão também. Perdão é difícil. Eu você perdoar uma pessoa, que a pessoa te faz mal, mas Jesus te perdoou, eu não sabia que era você. O perdão é uma escolha também, você tem que perdoar, porque isso você vai fazer. Não vai fazer mal a pessoa você não perdoando, você vai fazer bem a você. É verdade. Você vai se liberar daquilo ali que não importa, é uma marra, tira né? isso daí. É uma marra. De você. E mesmo você não querendo, você tem que perdoar, porque às vezes a pessoa, não, mas eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Não, mesmo, já está decretado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de jeito. E o próprio Espírito Santo diz que o mundo já é maligno. Se já é maligno, como é que você vai amar o mundo e dar o filho? Meu Deus! Gente, então é uma coisa tão assim, que para encaixar aquilo que você falou, é mesmo. Por isso que eu estava lendo aqui, né, eu estava procurando aqui essa palavra de Deus. Você falou muito da palavra, e a palavra é uma coisa que eu me apaixonei por ela, né? Eu sou apaixonado pela essa palavra, e é Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva.
que é uma coisa viva? Uma coisa viva é uma coisa que hoje está aqui, amanhã está ali, está em movimento. Ela tem vida, ela está procurando um lugar para poder se entrar. É uma pessoa, é uma vida. A palavra é viva e eficaz. Eficaz porque ela não é uma coisa que faz mal, ela faz bem. Ela tem um ponto certo, ela tem a hora certa. Quando você abre, ela entra. E eficaz, ela opera eficazmente. E outra coisa, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Se uma espada, naquela época que está falando aqui de Hebreus, era aquela espada super afiada que batava a passar, que entrava em qualquer lugar, ela é mais cortante, entra, porque ela é tão cortante que ela penetra até o ponto de dividir alma de espírito. Olha só. Agora, esse cara que escreveu, que não foi uma pessoa, foi um Espírito Santo, como é que ele pode saber que a palavra separa alma de espírito? Ele consegue ver a alma? Ele consegue ver o espírito? Ele consegue ver a espada entrando? Meu irmão, isso é revelação de Deus. A palavra é viva. E outra coisa, ela é mais cortante e divide a alma de espírito, juntas e medulas. Doutor Charles Cury, você fez aula de batismo comigo? E eu te falei isso. E você falou, não, hoje em dia se consegue. Aí eu falei para você, será que há 2000 anos atrás esse que escreveu a Bíblia sabia separar juntas de medulas? Como que ele descobriu isso? Como que... Aí ele falou assim comigo, até hoje não se consegue separar juntas de medulas. Ele falou assim, não consegue não. Poxa, se naquela época, isso aqui é a palavra de Deus. Separar juntas de medula. Olha o poder da palavra. É apta para julgar os pensamentos. Aquilo que você está pensando, não é o que você está falando. Os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, ou seja, na presença da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. São 8h37. Eu termino 8h30, vou estar encerrando. Quero louvar a Deus por essas pessoas que estão aqui. A Fernanda, opa, a Fernanda tá. Tem mais gente aí. A Luciana falou que também estava. É muito bom ter vocês aqui. Carmen, eu acho que você não falou tudo. Tem muita coisa para se falar. E a gente vai fazer a live 2 na casa de Carmen. É muito bom falar. Vai ter um seriado aqui, É muito bom falar da palavra do Senhor. E assim, acho que estão ouvindo aqui, e depois os que vão ouvir, e a gente tem que conhecer, não basta seguir. Eu acho que a gente tem que conhecer Deus, tentar, né? Eu sei que a gente não vai conhecer tudo, mas o que Ele quer da gente. Porque às vezes a gente acha, o nosso achismo é que atrapalha tudo. A gente acha isso, eu acho isso, eu sei isso, eu sei. A gente não sabe nada. A gente não sabe de nada. Deus é que sabe. Deus, antes de você abrir a boca ou estar no teu pensamento, Ele já sabe o que você vai fazer. Não, ninguém sabe de nada, gente. Ninguém sabe de nada. Ele quer que a gente salve vidas. É o principal aqui, que a gente está nessa terra. Só que os escolhidos são os que estão dispostos. São aqueles que Ele chama e não olha para trás. São aqueles que chamam e não dão desculpa. Ah, porque eu vou aqui, é porque eu vou... Não, primeira coisa é o Senhor. Eu hoje em dia, na semana passada eu tive um trabalho para fazer, faz parte do meu trabalho, na hora do meu discipulado. Ah, você tem que estar 8 horas numa quadra, porque o seu liderança está te chamando. Eu olhei assim e falei assim, não vou mesmo, eu vou para o discipulado, se quiser me mandar embora que me mande. Sabe uma coisa assim, que eu sei que Deus está comigo? E aí eu comentei com uma pessoa, ela falou assim, olha, Deus é tão bom, que eles não vão nem lembrar de você. E eu não estava nem aí, porque é Deus, gente. Gente, vocês podem fazer o que for. Quando você tem um compromisso, é aquilo, o Senhor, é buscar em primeiro lugar o reino, né? Deus e a sua justiça. Gente, não tem. A gente tem esse mimimi. Ah, não, eu vou para a casa de não sei quem, eu vou para a festa não sei aonde, eu não vou para isso, eu não vou para a igreja, eu não vou... Não, é igreja. E eu não estou falando isso, que eu sou carola e que eu estou religiosa, nada disso. Eu estou falando porque
Sabe por quê? Porque eu vivi isso. Então, não leva a nada, gente. Não leva a nada. Não leva a nada. Então, se você busca o Senhor, se você tem um compromisso com Ele, amanhã, 6 horas da manhã, eu vou estar lá na igreja. Eu acordo feliz, 5h30, eu desperto e vou lá fazer minha oração pela igreja. Não vou orar por mim, vou orar por vocês. Aleluia. Vou orar por vocês que estão dormindo ou que estão com preguiça, porque tem muita gente aí que eu sei que acorda já está com preguiça, mas eu falo mesmo. Mas eu vou orar por vocês aqui, ó. Tô cobrindo brechas, porque eu sei que Satanás, ele vem furioso para mim e para as minhas irmãs que estão lá. Porque a gente está à frente, orando por vocês. Eu não sei o que vocês estão passando, mas eu sei que a gente está firme para a nossa igreja. Então somos 3. A igreja tem acho que 50 ou 60 pessoas. São 3 só que vão lá orar por vocês. Tá? Então a gente tem que ter consciência das coisas. O Senhor está ali. O Senhor está ali disposto a fazer tudo que a gente quiser, mas só que as coisas não caem do céu. A gente tem que buscar Ele. É isso aí. Queridos, eu vou estar encerrando isso. E a live 2, a live 3 da Carmen, não percam. Não percam. A live 2, a live 3, porque... Eu amo todos vocês. Porque você está vendo aqui como que ela tem coisas maravilhosas que está dentro dela, que Deus colocou e que precisa, que nem uma cachoeira, sair, que está saindo mesmo. Amém, querido? Então vamos estar orando aqui agora. Vou pedir a Ana para estar orando, né, que você possa orar pela gente e que a gente, ó, semana que vem eu estou em outra casa, talvez. A live, tem um coração que botaram aqui, Carmen, botaram no coração. Deve ter mais gente que não está aparecendo aqui, né? Uhum. E vai ter gente que vai ouvir depois, que eu vou gravar no YouTube, né? Vou botar em outra plataforma, vai ser uma benção. Amém? Então vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Senhor, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és tremendo, Senhor. O Senhor é aquele que nos conhece. E o Senhor sabia que hoje nós estaríamos aqui. Nós podemos programar todas as coisas, mas é o Senhor que faz, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo testemunho, Pai, que a irmã Carmen deu, a tua filha deu. Porque eu sei, Pai, que pessoas vão ouvir, Pai, e que vão fazer diferença na vida das pessoas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja divulgada, não porque é da Carmen, mas é porque é palavra, Pai, de renovo, é palavra de salvação, é palavra, Senhor, que fez diferença na vida da irmã Carmen e que pode fazer diferença na vida daquele que ainda não te conhece, é verdade, Pai. Por isso, Senhor, em nome do teu filho, Pai, Senhor, que essa palavra venha impactar vidas que ainda não te conhecem. Amém, que essa palavra venha impactar vidas, Pai, que muitas vezes, Senhor, não tomam uma posição contigo. Que essa palavra, Senhor, venha fazer diferença, Senhor, por onde ela for ouvida, Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, a nossa igreja. Abençoa cada família da nossa igreja. Eu te agradeço porque hoje eu estou aqui, Senhor. Tu sabes, Deus, quando eu não posso participar, como, Senhor, meu coração se entristece, mas o Senhor sabe, Pai, de todas as coisas, Senhor. Por isso, Senhor, abençoa, Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa a vida do pastor, abençoa a vida de cada obreiro da tua casa, amém. Abençoa cada criança, cada jovem, que eles venham a se multiplicar dentro da tua casa, Senhor, para que esses jovens possam sair desse mundo tenebroso, para que juvenis possam sair desse mundo, Pai, que é mau, Senhor, que só leva, Senhor, para as coisas erradas, mas, Senhor, que haja, Senhor, salvação, Pai. Aleluia. E que, Senhor, esses jovens possam ser alcançados através da nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada casal, amém, Pai. Senhor. Abençoa cada lar. Abençoa a casa da tua filha que abriu a porta, Pai, para a gente estar aqui hoje. Que aleluia. O Senhor venha trazer tudo aquilo que ela precisa, amém, cada providência, Jesus. Pai. Amém, abre porta de emprego, abre, Senhor, uma porta, Pai, que o Senhor sabe aonde está.
porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Por isso que nessa noite haja um milagre, Senhor, amém, e que uma porta extraordinária venha se abrir na vida, Senhor, da tua filha, Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, já te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe vocês. Obrigado por participar aí da nossa reunião. Você faz parte, você é tão importante quanto. Quero estar na tua casa também mais vezes, para a gente poder estar batendo um papo sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. A paz de Jesus. E que Deus muito, a paz, e que Deus muito vos abençoe, tá? A paz. A paz. Amanhã tem discipulado. Amanhã tem oração 6 horas da manhã na igreja. É isso aí. Amém, queridos? Amém. Aí tem muita gente aí falando aqui, glória a Deus. Ah, Gisélia, Fernanda. Ih, estão mandando um monte de... Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Muito bom vocês estarem aqui conosco. A paz, queridos. Tchau, tchau.